bom com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo diferente do normal. Hoje a gente vai falar sobre como tirar um passaporte, como tirar um visto americano para quem é casada com um americano ou casado com um americano. No caso, eu tô aqui com a minha amiga Lívia. Oi! Que ela é casada com um americano desde 2014. Desde 2014 e ela estava em processo do visto e ela acabou de conseguir o visto e vai embora daqui a 2 dias, vai me deixar. Mas então, aí eu preparei umas perguntinhas aqui para fazer para ela, para vocês entenderem um pouco como é que é o processo de tirar um visto americano. A primeira pergunta é: quais os critérios para tirar o visto americano? No teu caso de esposa. No meu caso, você precisa ser maior de idade, você precisa querer, né, morar fora. É mais assim, é um trabalho conjunto, é o casal ali. O básico é ser maior de idade, realmente querer, né, aplicar o visto e correr atrás. E quais foram os documentos que tu precisou? Então, Mais ou a menos. gente fez o processo por uma empresa. Então, o meu marido ele aplicou nos Estados Unidos. E a empresa ela já organiza tudo, né? Uma empresa super séria de advogados tem que pesquisar antes de fazer isso aí. E a princípio a gente teve que preencher os documentos para a advogada. A gente mandou certificado de casamento, o meu certificado de nascimento, o certificado dele, xerox da minha identidade, tive que mandar também uma foto do meu passaporte, tive que mandar foto, né, a foto que saiu no visto eu mandei antes. Tu teve que mostrar a comprovação de que tinha um relacionamento, tipo foto, conversa, essas coisas, cartão de aniversário, de Natal? Pra advogada não, mas o consulado pede isso. Depois. São as evidências, Depois, a advogada vai reunir, ela vai pedindo ao decorrer do processo. Tu tem, foi um advogado, foi um site, se tu tiver, tu me dá, depois eu coloco lá no link embaixo. Tá. Tá bom? E, então, o que que tu recomenda fazer primeiro? Tu decidiu morar fora e o que tem que fazer primeiro? Eu recomendo primeiro você conversar com a tua família. Não. Em relação aos documentos, depois que tu decidiu, tá tudo decidido, eu vou morar fora. Qual é o primeiro procedimento, assim, pra não perder muito tempo, porque eu sei que essas etapas demoram muito. Demoram. Então, se eu soubesse de algumas coisas no meu caso, eu teria feito outras coisas antes, entendeu? Eu recomendo você organizar esses documentos iniciais, certificado de casamento, certificado de nascimento, né? Você vai precisar ter cópia disso tudo, da identidade, do teu passaporte. Tem no próprio site da embaixada, ele te dá uma lista de documentos. E eles precisam ser autenticados não. Por um tradutor juramentado, traduzido por um tradutor juramentado? Os meus documentos não precisaram ser traduzidos, tá? Porque o consulado dos Estados Unidos, ele aceita, como eu sou brasileira, documentos em português e documentos em inglês. Entendi. Tá. E quanto tempo demorou cada etapa que tu teve que fazer? Olha, a etapa mais demorada, que foi o início, ali que a advogada teve que reunir esses primeiros documentos e mandar, né, pro que a gente chama de CASV. Lá, acho que foi pra Califórnia, eu acredito. Não tô muito lembrada aí. Demorou 5 meses. Nossa. Isso. Então tu começou o processo quando? Eu comecei em dezembro do ano passado. E aí saiu praticamente agora, né? E terminei em outubro. Foram 10 meses ao todo. Então... Essa primeira etapa é que demorou mais. Essa primeira etapa de 5 meses que demorou mais. As outras etapas, apesar de que sobrou 5 meses, mas foram curtas. Sim. Aí quantas etapas mais teve que fazer? Bom, eu tive que esperar... Eu acredito que foram mais 3 ou 4 etapas, sem contar com a entrevista e os exames médicos. A entrevista foi o último? A entrevista foi o último. Entendi. Como foi a entrevista? Nossa, a gente fica numa tensão no dia da entrevista e, assim, você tenta se preparar, você tenta não tremer, né? Mas, assim, chegando no consulado, minha entrevista ela foi logo pela manhã. Chegando no consulado, foi no Rio de Janeiro, e só é no Rio de Janeiro esse tipo de visto, de imigrante. Entendi. Chegando lá, você fica fora numa fila, daí chega um rapaz pergunta o teu nome, pergunta qual o tipo de visto que você tá tirando, e organiza mais ou menos ali, vai organizando por nome ali, tá, você vai tirar tal visto, tudo bem. E a entrevista foi em inglês?
Eu fiz inglês, mas ela começou falando comigo em português. Como eu tava com o meu marido, eu puxei pro inglês, ela achou ótimo. Até me elogiou. Aí você pôde entrar com seu marido, então. Sim, eu entrei com ele me acompanhou. Mas não é necessário, né? Não é necessário, você pode ir sozinha, mas é bom. Sim. Mas se tu tivesse... Como é que eu posso dizer? Esqueci a pergunta. Sim, tu não precisa saber inglês pra entrar lá, ou precisa, é um requisito. Não, pode ser em português também. Tu não precisa saber inglês. Não precisa. Mas você saber inglês é uma comprovação de que vocês podem se comunicar. Sim, ou então ele tem que provar que ele fala isso. português, né? Ou tem que provar que fala português. Então foi até bom ele ter ido, né? Porque tu ficou menos nervosa também, Fiquei né? menos Tava do lado nervosa. dele. Nervosinho foi dividido. Entendi. Então, Aí, depois disso, né, a gente entra e a gente passa por um raio-x e tal, não pode levar celular. Se você leva celular, você deixa fora, tá? Tem um pessoal que eles alugam um localzinho pra você deixar teu celular, equipamento eletrônico não entra. Então eu não levei nada. Eu fiquei num hotel já bem próximo e fui sem nada, só com os documentos. Entendi. Aí eu entrei, na subida o rapaz pede pra você sentar e ele vai chamando, entendeu? A partir do horário lá, ele já tem teu nome e o horário da entrevista, vai te chamando, organiza teus documentos, você aguarda novamente e você é chamado no guichezinho, que ela vai verificar todos os documentos que você já mandou, que já está lá, né, que foi iniciado nos Estados Unidos, que já mandaram pro consulado, e com os documentos que você já tem. E daí você aguarda novamente para ser chamado pelo cônsul. Aí sim é a entrevista, é a parte complicada. Ela te pergunta como vocês se conheceram. Não complicada, se for um relacionamento real não tem, porque você tem medo. Tem né? muita gente que falsifica não, né? Finge um relacionamento só pra tirar o visto, tirar o green card, Isso. o famoso green card. Tem muita gente que faz isso. E quanto tempo demorou A minha a entrevista? entrevista Depois que tu entrou lá? Nossa, demorou bastante tempo naquele dia. Porque justamente no dia da minha entrevista, os cônsules estavam todos ocupados, tinha muita demanda e o rapaz até pediu pra gente Ter paciência. paciência. Mas assim, pedir depois que tu desculpa. começou a falar com o cônsul, quanto tempo demorou? Foi rápido? Foram mais ou menos uns 15 minutos. Foi então bem bem rápido. rápido, né? Ela só verificou a documentação. A gente manda a comprovação, manda foto, tudo que você tiver, cartão, tudo, vai tudo pra eles. Então ela já chega, tipo, tudo mastigado. Ela já Isso. chega pra perguntar coisas específicas e Sim. ver se o relacionamento é verdadeiro, né? Sim. E esse processo todo foi muito caro. Foi muito caro. Então tem que ter vontade mesmo de Tem que ter morar vontade, lá. tem que ter vontade. Muita Também. vontade. Na verdade, você vai, né, economizando aí. Dá pra você pesquisar com o advogado quanto que vai pagar, dá pra você ter mais ou menos ideia de quanto vai sair. Mas, como eu tive que fazer exame médico em Brasília, tem E mais só podia essa. ser lá, ou não? Podia Não. ser em outro lugar. Tô em qualquer lugar que tenha o consulado americano. Não, desculpa. Tem os médicos específicos Que são no credenciados, site, né? isso, os médicos credenciados pra poder fazer esse exame médico. Mas aqui em no Manaus não consulado. tem, então. Não. Tem em Brasília, tem no Rio, tem em São Paulo e em Minas. Pra quem mora nesses lugares fica mais barato, né? Fica bem mais. Porque não paga com a viagem. Bem mais. E como que tu se sente de morar em outro país que tu nunca foi? Nossa, é ansiedade misturada com felicidade, misturada com tristeza também, né? Porque tu vai deixar tua família aqui, a né? gente vai deixar família, amigos e é uma coisa que você tem que pensar bastante, você tem que estar bem disposto, você tem que ser meio que aventureiro também. Um relacionamento à distância não é fácil, Não né? é Um dos dois vai ter que abrir mão É. da parte da família, mas enfim, né? O processo é esse. Processo natural, né? E quais são os teus planos quando tu chega na terra do tio Sam? Eu pretendo primeiro dar um tempo, né? Uhum. Se habituar, conhecer os lugares, depois eu pretendo estudar, porque eu não falo como nativo, não tem como. Estudar o idioma, então, né? Estudar o idioma. A gente morando aqui no Brasil, por mais que você converse com o que eu falo pra Priscila, a gente tem um relacionamento e a gente acaba se acostumando a conversar com aquela pessoa, o mesmo vocabulário, as mesmas Se palavras, entende, a gente se entende. Mas falar com outras pessoas é um pouco diferente. Principalmente o nativo, que eles falam mais rápido, tem outras gírias. É mais complicado. Mas eu acho que com o tempo, assim, com pouco tempo eu acho que dá pra se acostumar. Com o convívio, né? De tanto ouvir, né? Sim. Mas eu pretendo estudar o idioma. Eu já conversei com ele, é o que eu pretendo. E depois ver
também uma casa, né? Que a gente vai ficar morando um tempinho de aluguel. Uhum. Ele mora de aluguel. Mora de aluguel. Aí depois vocês querem comprar uma casa. Uma casa e devagar construir nossa família. E tu pretende trabalhar com o quê? Então, eu tava pensando em fazer uma outra faculdade Lá. lá. Uhum. Só que eu ainda não me decidi muito bem, mas na área da beleza. Ai, que chique. Todas lindas e poderosas no exterior. No exterior. Mas é isso, tem alguma dica pra dar pra quem tá querendo um relacionamento com um americano ou um relacionamento com alguém de outro país? A Se dica vale a pena, é- essas coisas? O que A tu dica sugere? é paciência e você realmente pesar ali na balança se vale a pena, se é uma pessoa que realmente é uma pessoa bacana, uma pessoa que gosta de você. Porque a gente sabe que tem muito caso de imigrante que sofre fora do país, então é uma coisa bem séria. Você tem que saber a pessoa com quem você está, você tem que participar da vida dele, você tem que conviver com a pessoa, não é assim, conheci a pessoa, vou casar. Muita gente pensa que relacionamento à distância é uma coisa muito fácil, mas não é. A pessoa tem que ter disposição, paciência, esperar. Sim. E só muito amor pra aguentar, né? A gente sofre bastante. Eu ainda não contei a minha história pra vocês, mas em breve eu vou contar, tá bom? Se vocês quiserem, comentem aí que eu conto pra vocês tudinho. Mas é isso, eu agradeço muito, Lívia, por ter vindo aqui contar a tua história pra gente, um pouquinho da tua experiência com o teu visto. Espero que possa ter ajudado alguém que está nesse processo, ou que tem curiosidade, ou que quer futuramente morar fora do país, casar com um estrangeiro e tal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueça de dar o joinha pra mim. Se inscreva no meu canal. E eu tenho que me despedir da minha amiga, porque ela vai embora. Foi embora. Toda chora. Toda chora. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Gravando. É só pra ver se não fica por Eu vou botar isso. Não, pelo amor de Jeová.